19 de setembro, segunda-feira, segunda-feira, semana começando. E a gente, de manhã cedo, aqui no Manhã no Ar. Uma ótima semana, uma ótima semana. Agora, olha só, vamos preparando destaque na edição de hoje para vocês. Policiais federais entram em confronto na base Garateia, que fica no município de Santo Antônio do Iturá. Policial federal conferido, o traficante morreu. Passando do processo que pede a gravação do José Melo de Oliveira é novamente adiada. Dessa vez, a ausência de juízes da corte. E na reportagem de hoje, do Flávio, é a sua nós vamos mostrar muita gente que essa querida vai aumentar a renda e, no fim, o resultado disso é a dela jornada de trabalho. Hoje no Manhã no Ar, tem início a primeira da série de entrevistas da prefeito de Manaus, estado de hoje, Correia do PS. Tudo isso e muito mais agora. Manhã no Ar começa aqui. E a gente começa hoje falando de uma notícia de policiais federais entraram em confronto com o traficante da base Garateia, que fica no município de Santo Antônio lá no alto Rio Solimões. Aconteceu, como eu falei aí, né? A gente conversa agora com o Márcio, ele tem mais informações sobre esse caso. É isso, Márcio, bom dia. A operação foi específica, mas foi, na verdade, uma patrulha. O que aconteceu lá na fronteira? Márcio, bom dia. Bom dia. Na verdade, a Polícia Federal tem uma base flutuante, uma base naquele ponto de Santo Antônio do Içá, porque ali próximo passa o Rio Içá, que é um afluente do Solimões, e é uma das principais entradas de embarcações da Venezuela, navegável ali, grandes barcas para Letícia, eles têm que ir pelo Rio Içá, entram no Solimões, essa base permanente colocada ali. A Federal, que já trabalha em Tabatinga, faz levantamento de informações da Garateia, as abordagens durante todo o dia. E aí, uma dessas abordagens da equipe policiais federais, e também a equipe militar, que vai ser parte do pelotão enviados para aquela área, foram abordar uma embarcação, voadeira, confronto, três fortemente armados. Nesse confronto, a gente da Polícia Federal acabou baleado, o agente Almeida, o superintendente Marcelo Rezende informou que ele levou um tiro apenas de razão, não corre risco de morte. Já antes, o traficante foi baleado e acabou morrendo. Os outros conseguiram fugir. A Polícia Federal apreendeu essa embarcação com armamento, todo mundo foi levado lá para Santo Antônio do Içá. O policial federal recebeu atendimento, já estava dentro. Vale lembrar, 2010, mesma área, dois agentes da Polícia Federal não tiveram a mesma sorte. O agente Mauro Lobo e o Leonardo Matsunaga acabaram falecendo após um confronto armado semelhante ao que aconteceu ontem. Desde então, toda uma cautela, um aparato muito maior foi colocado à disposição da Polícia Federal, barcos mais potentes, para que eles façam as abordagens. E aí é uma operação que ela é corriqueira, é de costume, e ali é uma área que sempre acaba tendo confronto, porque os traficantes descem com essa droga que vem para o Amazonas, uma vez que aquela região ali da fronteira Brasil, Colômbia e Peru é uma das que mais fornecem cocaína para ser distribuída no Brasil e no mundo, e essa cocaína passa aqui pelo nosso estado, passa por Manaus, tem que passar pelaquela região. Então a Polícia Federal monta essa barreira, mas graças a Deus que esse agente que saiu ferido não corre risco de morte. O bandido baleado, a Polícia Federal ainda não divulgou o nome, ainda não sabe se é brasileiro, se é colombiano. Ela deve divulgar nas próximas horas e com certeza vai divulgar fotos desse material apreendido lá nesse confronto na base Garateia, na região de Santo Antônio do Içá. Fica aproximadamente 880 quilômetros em linha reta aqui da nossa capital. Dani.
Inclusive, a gente mostrou aí no mapa para as pessoas se localizarem bem. A gente sabe que aquela tríplice fronteira, não é isso, Márcio Azevedo, ali, Brasil, Peru e Colômbia, é realmente, e por isso o motivo de ter as bases fixas, tanto a Garateia quanto a Anzol, realmente um local de conflito por causa da produção, a gente mostra novamente aí no mapa, por causa da grande produção de cocaína, quase toda a cocaína do mundo que é consumida no mundo sai exatamente dessa região. Já foi Colômbia o principal produtor, hoje é Peru e a Polícia Federal tem uma atenção muito especial nessa área. Como você mesmo disse, alguns anos atrás houve esse confronto. À época eram peruanos, eram narcotraficantes peruanos, onde teve esse conflito que acabou com a morte do Mauro Lobo, um agente muito conhecido aqui na região amazônica, e também do colega dele, recém, à época, entrado na Polícia Federal. A gente já sabe como é que está a situação nesse momento, Márcio Azevedo, e se a Secretaria de Segurança vai mandar, por exemplo, reforços para a região por conta desse conflito? Sim, Dani, o doutor Sérgio Fontes, como todo mundo sabe, é delegado da Polícia Federal, foi superintendente até ser convocado a assumir a Secretaria de Segurança Pública, já informou que no dia de hoje deve enviar mais um reforço lá para a região. Como a gente disse, as forças estaduais de segurança mantêm já uma operação de fronteira que eles mandam há mais de 2 anos policiais militares para atuar tanto em Tabatinga quanto na base Anzol, que fica no Rio Solimões, um pouco mais abaixo de Tabatinga, entre Tabatinga e São Paulo de Olivença, e também para a base Garaté, que é no município de Santo Antônio do Içá. Só para que você se localize, Tabatinga na fronteira, a tríplice fronteira, depois vem São Paulo de Olivença, Amaturá e um pouquinho mais abaixo Santo Antônio do Içá, onde fica essa base, como eu disse, que é a porta de entrada para as grandes embarcações saindo ali pelo Rio Içá, que corta também o território colombiano. Por isso, esse reforço vai ser enviado para lá depois desse conflito armado no dia de ontem, Dani. É um conflito que a gente, infelizmente, daqui a uns dias vai noticiar de novo, porque os traficantes não mudam essa rota, é uma das principais rotas, eles preferem se arriscar a descer com essa droga do que fazer outro transporte que às vezes fica muito caro. Lembrando, Dani, que além desse trabalho, na saída de Tabatinga, a Polícia Federal faz costumeiramente a abordagem nas embarcações de recreio, né? Nos barcos que vêm de Tabatinga para cá, eles fazem um verdadeiro pente fino. Eles entram com os agentes, revistam do porão até o quarto do comandante, até a sala que o comandante fica guiando a embarcação em busca de cocaína. É um pente fino mesmo, eles verificam desde vaso sanitário até as frestas mesmo, naquela escora que você fica ali no barco para ver ruir, ficar olhando. Então é um pente fino que a polícia faz para tentar evitar que essa droga passe, mas a gente sabe que infelizmente o que se pega ali ainda é uma quantidade pequena, porque naquela região, como a gente sabe, são muitos rios e muitos afluentes, principalmente nesse período que o rio está cheio, eles conseguem sair por vários locais. Mas é aquela briga, aquela guerra de gato e rato. Dessa vez os bandidos se deram mal e, graças a Deus, o agente federal que foi baleado não corre risco de morte, Dani. Ainda bem, né? E a dificuldade é justamente por essa, porque é uma fronteira molhada ali, com muitos rios e muitos caminhos para escapar. Obrigada, Márcio Azevedo. Daqui a pouco eu volto com você com outras informações. E no fim de semana, um homem foi agredido após tentar roubar um pedestre ali na Zona Leste. A gente tem imagens desse caso. Segundo a polícia, Francisco Diego Inácio Costa, de 30 anos, estava portando uma arma de brinquedo ali no Campo do Bahia, que fica no São José, quando ele tentou roubar um celular. Ele tentou, então, fugir, mas foi detido por alguns moradores que o agrediram fisicamente. A gente sabe que não deve fazer justiça com as próprias mãos, mas foi exatamente o que aconteceu nesse fim de semana. Francisco foi levado ao Hospital João Lúcio, onde recebeu atendimento médico e depois foi levado ao 9º DIP para procedimentos legais. Aí ele tentou aplicar e não se deu bem, ainda bem. O avião do candidato a prefeito de Anamã, Raimundo Chicó, que transportava o pai e o irmão dele, caiu na última sexta-feira. A gente também tem imagens para você. De acordo com a Polícia Militar, o avião sobrevoava a cidade para jogar santinhos, aqueles papeizinhos ali que tem o número, a foto do candidato, né? Durante uma passeata, quando o avião de repente perdeu a altitude, fez um pouso forçado no lago de Anamã. O empresário Manuel Rodrigues e o filho, Fábio Júnior Pinheiro, que por sinal pilotava o avião, tiveram aí ferimentos graves e foram trazidos aqui para Manaus. Manuel fraturou a costela, está internado em um hospital particular. Fábio Júnior fraturou membros do corpo, né, braços e pernas, está internado no pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. O jornal A Crítica de hoje também destaca aí esse assunto. A gente já tem a manchete, a gente não tem a manchete agora, mas olha só, a gente leva
tiro em operação da Polícia Federal, mas também traz como destaque a queda do avião, mas a manchete principal, então, é essa. Se você ainda não leu o jornal Hoje, a crítica de hoje, tem novidades, veio? Além de comprar aí no seu jornaleiro ou tornar-se um assinante, agora você pode ter todo o conteúdo de A Crítica no seu celular ou tablet. É rápido e prático. Gente, baixa agora gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastre-se aí e ganhe um mês de assinatura digital do melhor jornal do Amazonas, melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para o sistema Android e também para o sistema iOS. Olha, e a votação do processo que pede a cassação do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira foi novamente adiada. Dessa vez o motivo foi a ausência de um dos juízes da corte. Tamires Crer tem mais informações para a gente. Vamos ver. O juiz Francisco Marques precisou faltar porque está em uma consulta médica. Mas o Ministério Público entendeu que, na verdade, a votação poderia acontecer, já que o juiz em questão já votou. Nesse caso, como o voto seria apenas do presidente, o voto de Minerva, todos os membros que já apresentaram seu voto deixaram bem claro que não pretendem modificá-lo, senão não teria razão do presidente dar o voto de Minerva. Então, eu tenho a convicção que a interpretação desse dispositivo não impediria que o julgamento fosse feito hoje. Era esperado para essa sessão o voto do presidente da corte. E Edu Simões diz que já tem preparado todo o voto, mas só vai se pronunciar na próxima sessão que ele presidir, marcada para o dia 26 de setembro. Defesa e a acusação divergem sobre a demora do julgamento. O fato é que esse processo, como os outros 11 processos de cassação que ainda estão nos gabinetes, eles precisam ser julgados. Pior do que uma decisão é essa indefinição. A sociedade precisa de uma definição em definitivo. É determinação legal que a corte julgue com todos os membros presentes os processos em que pode haver cassação de mandato. Portanto, não havia outro caminho com a ausência de um dos membros a não ser adiar. Então, um processo dessa magnitude precisa mesmo ser tratado com essa detenção. Então, no meu modo de ver, não há estranheza alguma no tempo que o tribunal está levando para julgar o feito. Uma novela, né? Olha só, o atual Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, será reconduzido ao cargo até 2018. A escolha pelo nome do procurador foi confirmada na última sexta-feira pelo governador José Mello. Fábio Monteiro recebeu o maior número de votos na eleição realizada no Ministério Público, no dia 12 de setembro. Foram 114 votos. Junto com ele, formavam a lista tríplice Alberto Nascimento e Silvana Cabral, que tiveram 69 e 56 votos, respectivamente. O chefe de Estado-Maior tinha até 15 dias aí para escolher o novo procurador, porém optou pela continuidade da gestão de Fábio Monteiro. E tem muita gente em meio a essa crise toda tentando aumentar a renda no fim do mês, não é verdade? A gente sabe muito bem disso. Aí o resultado é dupla e às vezes até tripla jornada de trabalho, gente. Mas para aguentar esse ritmo é preciso ter uma atenção especial com a saúde. Esse é o nosso tema de hoje no quadro A Vaga é Sua. A rotina do Tiago começa de manhã bem cedinho, atendendo pacientes. Ele é dentista. Mas à tarde e à noite é numa sala de aula que ele se realiza. E essa dupla jornada já dura 5 anos. Como dentista, meu público é formado normalmente por idosos e à tarde e à noite são jovens e adultos. Cada dia é um desafio. Quando chega 10 horas da noite, o cansaço é inevitável. Chega no fim do dia, 10 horas, a bateria está acabando, né? Você tá doido para ir para casa, para recarregar as baterias, mas é desafiador. Por dia, o Tiago trabalha mais de 12 horas. Para aguentar essa jornada, a Organização Mundial de Saúde lembra que é necessário ter uma atenção maior com a saúde. O ideal é não ultrapassar 40 horas de trabalho semanais, né? Que durante a semana dariam 8 horas por dia. Porque a partir daí você aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como AVC, como infarto, doenças osteomusculares, como problemas de coluna, de ombro, cotovelo, punho, e as doenças mentais, né? Com a estafa mental. Para o Tiago, ter 2 empregos foi a maneira mais rápida que ele encontrou de chegar até o doutorado. Mas antes de optar por ter 2, 3 empregos, você precisa ficar atento a uma questão. Por que você precisa de 2 empregos ou por que você chegou a essa conclusão?
Muitos professores ou médicos, né, têm vários empregos, precisam trabalhar em várias escolas ou vários hospitais, clínicas diferentes, né, para poder ter uma renda mais completa. Você tem que verificar se esse é o seu caso, se você precisa complementar a sua renda familiar. Para assumir um outro cargo, o planejamento é fundamental. Caso contrário, você pode acabar ficando sem nenhum. É importante observar, por exemplo, a distância e o trânsito que você vai percorrer entre o horário de saída de um e o de entrada do outro. Se for muito próximo, o horário e às vezes a distância maior, você vai ter problemas, né? E o que acontece muito é que pessoas que têm 2 empregos acabam perdendo um ou até os 2, porque não conseguem manter assiduidade, pontualidade e até produtividade dos 2 empregos. A gente começa agora a falar de eleições de 2016. Na última sexta-feira, o candidato do PSDB, Arthur Neto, foi então o último entrevistado do Jornal A Crítica, aqui na TV, para falar do Jornal A Crítica na TV, para falar sobre suas propostas de governo para Manaus nos próximos 4 anos. Durante a entrevista, o candidato teve 20 minutos para tratar de temas de interesse da população, como educação, saúde, mobilidade urbana. A ordem das entrevistas foi definida através de sorteio junto com representantes das coligações e foi homologada junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Vamos conferir parte da entrevista do tucano Arthur Neto. O candidato à reeleição pelo PSDB, Arthur Neto, destacou a importância do espaço para apresentar suas propostas de governo para os próximos 4 anos. É uma forma de eles poderem expressar para a sociedade quais são suas ideias básicas. A partir daí, a própria sociedade vai avaliar a maturidade ou a imaturidade, a competência ou incompetência, a perspectiva de ser um êxito ou, quem sabe, de se tornar algo bem diferente de vitória, ser um fracasso. O tucano foi o último prefeiturável entrevistado no A Crítica na TV. O candidato falou sobre as ações para o turismo e moradia. Ele também respondeu às perguntas feitas pela população e a segurança foi um dos temas abordados. Eu ajudo resgatando áreas que estão nas mãos de traficantes, de drogados, para devolvê-las para as famílias. É uma praça, é um campo de esporte e ajudo muito com a iluminação a LED, porque Manaus hoje é a cidade com mais luminárias a LED do país. A gente continua falando então de eleição. Ontem saiu o resultado da pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus, encomendada pela Rede Calderaro de Comunicação. A pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral foi registrada sob o número 038227/2016 e foi realizada pela empresa Projeta MP Vale nos dias 14 e 15 de setembro. 1.000 pessoas participaram da consulta. Vamos ver o resultado. A margem de erro da pesquisa do TRE é de 2,5% para mais ou para menos. Os dados da pesquisa estimulada, que é quando o entrevistador apresenta os nomes dos 9 concorrentes, apontam liderança do candidato à reeleição Arthur Neto, do PSDB, com 31,9% das intenções de voto. Seguido por Marcelo Ramos, do PR, com 18,8% dos votos, e Silas Câmara, do PRB, com 7,6%. Serafim Correia, do PSB, aparece com 6,7% na 4ª posição, seguido por José Ricardo, do PT, com 5,9%. Henrique Oliveira, do Solidariedade, tem 4,6% da intenção de votos. Issa Abraão, do PDT, ficou com 4,3%. Luiz Castro, da Rede, aparece com 0,8% e Queiroz, do PSOL, com 0,7% de intenções de votos. Brancos ou nulos somaram 12,2% e indecisos 6,5%. Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem sem consultar nomes dos candidatos, Arthur Neto permanece em primeiro lugar com 30,3% e Marcelo Ramos também permanece na segunda colocação com 16%. Silas Câmara e Serafim Correia ficam bem próximos, o primeiro com 7,2% e o candidato do PSB com 7%. José Ricardo aparece em seguida com 4,6% das intenções de voto. Henrique Oliveira foi lembrado por 3,7% dos entrevistados e Issa Abraão por 3,2%. Luiz Castro e Queiroz ficam abaixo dos 1%. Brancos ou nulos somaram 14,1%. Não souberam ou não quiseram opinar, somam 12,4%. A pesquisa também avaliou o índice de rejeição. Arthur Neto tem 29,3% de desaprovação. Serafim Correia aparece com 24,1% de rejeição. Henrique Oliveira e Silas Câmara são os próximos da lista com 7,2% e 6,2%.
Marcelo Ramos aparece na quinta posição de rejeição com 4,8%. José Ricardo teve 3,9% de menções e Sabraão aparece com 3,5%. Já Luiz Castro tem 2,5% de rejeição e Queiroz 2%. Os números da pesquisa mostram que se a votação acontecesse hoje, Arthur Neto e Marcelo Ramos seguiriam para uma disputa no segundo turno. O candidato tucano largaria com uma vantagem, mas na segunda etapa os dois estariam empatados tecnicamente, pois os resultados de 41% e 39% estão dentro da margem de erro, que é de 2,5%. Outro cenário coloca Arthur Neto e Silas Câmara na disputa, mas o tucano venceria com uma diferença de 20%. A gente continua falando depois da eleição, tem a agenda aí dos candidatos e também a primeira entrevista da série de entrevistas que a gente vai fazer aqui no Manhã no Ar. Agora a gente vai mudar de assunto, falar de saúde. Apesar da confirmação do segundo caso de microcefalia relacionada ao Zika vírus, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que Manaus teve uma redução nos criadouros do Aedes aegypti, o mosquito que transmite aí, entre várias outras doenças, também o Zika vírus. Vamos ver. A Censa confirmou que o bebê do sexo masculino nasceu com a doença. Esse é o segundo caso de recém-nascido com microcefalia. O primeiro foi em abril, de uma mãe que veio de Roraima com Zika. Esse caso já vinha sendo acompanhado desde que foi detectado no pré-natal. E nós temos um laboratório, que foi na UBS Newton Lins ali, que faz o segmento das grávidas em risco de microcefalia em seus bebês, das grávidas que tiveram Zika vírus. O nascimento confirmou o caso de microcefalia, infelizmente, dessa criança. E agora ela será acompanhada em ambulatórios que temos montados para isso também. Outras 56 grávidas continuam sendo investigadas, pois também tiveram Zika vírus. Dessas, 10 são monitoradas pelas autoridades em saúde, pois os exames indicam a possibilidade dos bebês nascerem com microcefalia. A boa notícia é que o mosquito causador do Zika vírus, dengue e febre chikungunya está perdendo espaço aqui em Manaus. De acordo com o levantamento do Índice de Infestação do Aedes aegypti, o mosquito está com menos criadouros nas 4 zonas da capital. O trabalho não pode parar, as pessoas não podem deixar de cuidar do seu entorno. Aqueles 10 minutos por semana contra o Aedes são fundamentais para que nós possamos manter o cenário da forma que está. Menos mosquito, menos pessoas doentes. Então essa é a luta. Como a gente sabe, o transporte mais utilizado no nosso estado, no estado do Amazonas, é a navegação. O transporte aquaviário serve tanto para abastecer nossos mercados, como para transportar aí pessoas que se deslocam entre os municípios. Mas o que pouca gente sabe é que esse meio de deslocamento poderia ser bem mais barato do que é. Isso foi tema de uma reunião na sexta-feira passada aqui em Manaus. Vamos conferir na reportagem da Tamires Claire e da Anívia Salgado. 98% de tudo que é exportado no Brasil é transportado por meios hidrográficos. No Amazonas, os rios têm uma importância ainda maior, já que quase todos os recursos enviados para a maior parte dos municípios só chega por meio fluvial. E é também pelas águas que muita gente vai para o interior do estado. Eu ia para São Gabriel, mas não vou agora, vou só dia 28. A senhora vai como é para lá? Eu vou de barco, tem avião, mas é caríssimo, né? Hoje parece que está R$1.000 para chegar em São Gabriel. Tem que ir de barco mesmo. As embarcações estão entre os meios de transporte mais baratos, tanto para viagens quanto para importação e exportação de produtos. Mas para os profissionais da área, esses custos poderiam ser ainda mais baixos se houvesse mais estrutura e menos burocracia. Um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria mostra que o país perde cerca de 4,3 bilhões de reais por ano por conta de excesso de normas. Segundo o presidente da Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária, o Amazonas é o estado que mais sofre com esse problema. Na navegação nós temos excesso de normas. Nós temos a questão do despacho, nós temos a questão de vistoria de conformidade, nós temos excesso de norma da ANTAC, excesso de normanda da Marinha. E esse evento que nós estamos fazendo é para pontuar alguns itens para que nossas autoridades entendam e que realmente façam alguma coisa para que a gente ganhe uma dinâmica e que a gente possa realmente ganhar eficiência e com isso toda a população sai ganhando. São transportados só no Rio Madeira mais de 12 milhões de toneladas de mercadoria por ano.
Para o presidente do Sindicato das Empresas de Navegação, esse número poderia ser maior se houvesse estrutura, porque em tempos de estiagem, as embarcações só podem transportar 40% da capacidade. Mas o custo da viagem continua o mesmo, então encarece a mercadoria, os armadores têm que absorver parte desse prejuízo, a outra parte é repassada para o consumidor. Então, se nós tivéssemos realmente hidrovias dragadas com boa navegabilidade aqui na nossa região, nós teríamos um custo-benefício bem competitivo dessas mercadorias. Isso aconteceria também, né, e alguns candidatos até propõem isso, um transporte dentro do próprio município, dentro da própria cidade de Manaus, utilizando os igarapés, o que hoje é impossível, né? A gente sabe que muita gente reclama aí da sujeira dos igarapés, muito esgoto lá dentro. Nem todo mundo acaba se disponibilizando a limpar esses igarapés, a torná-los mais sustentáveis. Para um grupo de pessoas isso foi bem diferente. Vamos ver o que eles fizeram nesse fim de semana. Desta vez, o local escolhido foi o entorno da Marina do Davi, de onde partem lanchas para comunidades rurais e praias próximas a Manaus. O local, apesar de ser um ponto de embarque de turistas e uma área de proteção ambiental, tem uma paisagem pouco atraente. O time de voluntários vai chegando e modificando a paisagem. A atividade exige esforço e quem vem pela primeira vez sente a dificuldade. Eu esperava pelo sol, né? Mas ser ralada assim não esperava, realmente. O que é mais difícil? Eu acho que é retirar os sacos bem mais profundos, porque exige muito esforço e o sol não favorece a gente, então a gente tem que ralar mesmo. A maioria aqui é estudante, veio a convite de amigos. Nós somos estudantes de arquitetura da UBRA e nós organizamos através de um grupo do WhatsApp e fomos mobilizando todo mundo, não só do curso de arquitetura, mas de outros cursos também da UBRA. O projeto acontece uma vez por mês e ganha mais adeptos a cada edição. Na verdade, minha paixão mesmo é o SUP, então eu soube da remada através do flutuante do Jadson, que é o SUP Amazonas. A gente costumava, eu e o Jadson, fazer a remada do amanhecer. Então a gente percebeu que a gente ia para lugares distantes, né? A gente percebeu que tinha muito lixo acumulado. Aí eles começaram a mobilizar o pessoal e agora, hoje já tem 100 e poucas pessoas participando. Por falar em SUP, olha eles aí. Para essa turma, o passeio desta vez foi diferente. A gente que pratica o SUP, gosta da modalidade, é um prazer imenso para a gente estar limpando o rio, né? Que é o lugar onde a gente está fazendo a nossa tarefa, o lugar onde a gente gosta de estar, né? E a gente vê sujo, dá tristeza mesmo no nosso coração de ver um negócio sujo. Quem tem barco passa recolhendo os entulhos. Cada voadeira que sai da bacia do Tarumanhaçu revela absurdos. O lado sujo de quem mora perto ou apenas usa o espaço. A gente encontrou várias coisas, cadeira, o borrifador e principalmente tem várias garrafa plástica, tampinha. A gente encontrou até coisas lacradas, absorvente, detergente, pimenta, várias coisas mesmo que se encontra aqui nesse lamentável. Apesar de todo o esforço dos voluntários, muita sujeira ainda ficou para trás. Na margem, o desembarque do que foi possível trazer. Esse é o resultado de 2 horas de trabalho. É difícil a gente quantificar o tanto de lixo que tem aqui, mas facilmente, com certeza, tem mais de 200 sacos e toda hora está chegando mais lixo. Jadson é coordenador do projeto. Conta pra gente, Jadson, esse evento acontece todo mês? Todo mês. A gente está na 5ª edição e a gente conseguiu também um número inesperado, que foi mais de 120 voluntários. Então, esses voluntários eles são peça-chave na nossa ação. E vocês têm uma meta? Sim, a nossa meta até 2018 não fazer mais esse trabalho. A gente tem também uma meta de entrar nas escolas para fazer um trabalho de conscientização, entrar aqui na Marina, flutuante a flutuante, para poder explicar isso de uma forma mais técnica para eles, que se não cuidar isso vai acabar. E é dever de todos nós fazermos nossa parte para isso não acabar. A gente sabe o quanto os igarapés são importantes aí para o visual da cidade, né? Deveriam ser de utilidade também para transporte. E a gente tem a situação que a gente tem hoje. Vamos tentar melhorar o que a gente já tem de ruim e impedir que novos absurdos, né, sobre o meio ambiente relativo aos igarapés
continuem aí acontecendo. Olha, no último dia 15 de setembro foi comemorado o Dia do Cliente. Para celebrar a data, nesse fim de semana, teve a segunda edição do Mercado Amazônico, uma feira gastronômica com vários tipos aí de comidas e com um precinho, ó, bem acessível. Pirarucu de casaca, cachorro quente, quiche de carne seca. Tem para todos os gostos. Para quem quer comidas tradicionais e também para aqueles que preferem experimentar novas combinações. Pão, camarão, o arroz, creme cheese, a cenoura e couve. Eu sempre costumo comer sushi, mas desse jeito como tá aqui, foi servido aqui, né, a primeira vez. Ela é uma das 60 mil pessoas que passaram pela segunda edição do Mercado Amazônico, realizada no estacionamento deste shopping da capital, que esse ano teve uma novidade. Nós estamos acostumados com feiras de rua, ok? Feira de rua é aquela coisa, a gente já tem um clima quente em Manaus, né? Quente, abafado e úmido. E a grande sacada é colocar o espaço criativo, movimentos culturais, shows musicais e a praça de alimentação dentro da tenda climatizada. Também é um lance novo em festivais gastronômicos no Amazonas. O Carlos gostou, aproveitou para trazer a família. Um tipo de lazer a mais para a família, uma gastronomia diferente, um clima bem gostoso, bem legal. São 42 barracas diferentes e todas com um precinho bem amigo, viu? No máximo R$20. Um risoto de tacacá sai por 15. Qualquer fatia de pizza por 8. E para a sobremesa, que tal um desses? De banana com doce de leite, só R$7. Ah, e tem também um biscoito de chocolate com amendoim, que fica por R$3,50. Com tantas opções, fica fácil gostar de algum prato. Difícil mesmo é escolher o favorito. Qual que você mais gostou? Esse de salmão com tira-gosto com cerveja é o melhor que eu achei. Delícia, né? Mesmo de manhã cedo, ó, dá aquela água na boca. Olha, vamos ver o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. Vamos lá. Jovem de 19 anos morre afogado próximo ao flutuante na zona oeste da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Tiago de Souza Silva estava nadando no Igarapé do Tarumã Sul quando desapareceu. Os amigos e funcionários do flutuante acionaram o resgate e o corpo de Tiago foi encontrado por volta das 11 da manhã desse domingo. Avião do candidato a prefeito de Anamã, Raimundo Chicó, que transportava o pai e o irmão dele, caiu na última sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, o avião sobrevoava a cidade para jogar santinhos do candidato durante uma passeata, quando perdeu a altitude e fez um pouso forçado no lago de Anamã. O empresário Manuel Rodrigues e o filho Fábio Júnior Pinheiro, que pilotava o avião, tiveram ferimentos graves e foram transportados para Manaus. Votação do processo que pede a cassação do governador José Belo do vice Henrique Oliveira é adiada novamente. Dessa vez, o motivo foi a ausência de um dos juízes da corte. Vamos ver agora lá no estúdio da Rádio Acrítica FM. Vamos ver o que eles estão falando por lá. Vamos conversar ao vivo com a Adriane Diniz, como a gente faz todas as manhãs aqui no Manhã no Ar. Ela também está ao vivo na 93.1. Nesse novo estúdio, toda bonita, de cabelo mais cortado, né, Adriane? Não sei, semana passada eu não estava aqui, eu não sei se já estava com esse chanelzinho ou se foi nesse fim de semana. Troquei na segunda-feira, Dani. Olha só, eu que estou aí desatualizada, ficou muito bonita, Adri. Muito obrigada. Bom dia para você. Adriane, hoje, então, o Terminal 2 passa a funcionar novamente como um terminal de integração, né? A Prefeitura tentou aí fazer uma modificação, mas parece que não foi aprovado pelos usuários. Bom dia, Adri. Bom dia, Daniela. Foi isso mesmo, né? A Prefeitura transformou o terminal em uma estação de conexão, onde você não tinha catraca, né? Você entrava normalmente e tinha que pegar o ônibus com o Passa Fácil, aquele smart card, né? Para poder conseguir entrar no outro ônibus. Não funcionava mais a integração como antes. Houve uma revolta da população que usa o ônibus ali na zona sul da cidade. Eles fizeram protestos e isso motivou a Prefeitura a voltar atrás. Só que a Prefeitura fez o anúncio, mas de fato não tinha modificado. Essa mudança só aconteceu nesse domingo. Agora já tem catraca novamente lá no T2. Das 24 linhas que estavam passando lá, agora já são 59. As 59 que passavam antes, passam dentro do terminal. Você não precisa mais ter o cartãozinho para fazer trocar de ônibus, né? Funciona como o terminal 1 na Constantino Nery, o terminal 3 na Cidade Nova, o terminal 5 lá no São José e o 4 no Jorge Teixeira. Vai funcionar dessa mesma forma
como antes e agora já tem a catraca. Para entrar no terminal, você tem que pagar a passagem ou no smartphone ou no smart card ou em dinheiro, né? Você faz o pagamento e já voltou a funcionar ontem mesmo, no domingo. E isso a população ali que mora na Cachoeirinha ou que usa o ônibus para ir para aquela área, né? Passou um ano sem terminal, quando voltou, existia toda a expectativa de que voltasse a funcionar melhor, com mais conforto, mas com essa mudança da prefeitura houve um problema ali para os usuários e até então eles ainda estavam na dúvida se poderiam usar ou não. E sem contar que os ônibus tinham reduzido a quantidade de linhas que passavam dentro do terminal e agora elas voltam. São 59 linhas. Agora é como antes, Dani, você tem que pagar e todos os ônibus passam dentro do terminal. Um terminal continua funcionando como T, né? Porque antes eles estavam... Como C. Agora ele continua funcionando normalmente como terminal e não como um centro de conexão. Daí a letra C não deu certo. É a força do povo se mobilizando e tentando fazer o que é melhor para ele. A gente sabe e acompanhamos aqui pela TV, pela rádio, o quanto as pessoas estavam chateadas, não conseguiram administrar essas mudanças e a prefeitura então teve que voltar atrás. Adriane, vamos mudar de assunto. Amazonenses, o Guilherme Costa e a Laiana Batista conquistaram medalhas de bronze. A Adriane Diniz não demorou nadinha, já postou nas redes sociais dela, inclusive, a foto com a Laiana, que é um grande orgulho para todos nós, né? Você fazendo reportagem com ela na preparação para esses Jogos Paralímpicos. Isso mesmo, eu conheci a Laiana aqui em Manaus se preparando e olha que curiosidade, a Laiana, ela foi a primeira medalha paralímpica para o Amazonas. Ela é daqui de Manaus, teve uma doença na adolescência que a afastou do esporte e ela voltou depois de muito tempo a treinar, se formou em educação física, se tornou professora, foi convocada para a seleção brasileira paralímpica de vôlei sentado. Ela hoje recuperou os movimentos da perna, alguns parcialmente os movimentos. A modalidade do vôlei sentado é jogado sentado, os atletas podem até andar, inclusive tem alguns atletas que jogam, que já foram atletas de vôlei normal, mas que tiveram algum tipo de lesão no joelho, aí eles acabam migrando para essa modalidade paralímpica. E a Laiana, mesmo sendo convocada, tinha muita dificuldade, porque ela não recebe nenhum patrocínio local para conseguir treinar. Ela ia a cada 2 meses para São Paulo treinar, Daniela, e para conseguir manter o ritmo aqui, ela jogava com os alunos dela, numa escola lá no Grande Vitória, onde ela é professora de educação física. No contraturno, os alunos iam para a escola, sentavam ali no chão com ela, baixavam a rede e ajudavam a professora a se preparar. Eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós, principalmente para esses alunos, verem a professora no pódio, essa primeira medalha paralímpica que a gente conseguiu, a Laiana, no vôlei sentado. Enquanto a gente ainda estava comemorando essa vitória, teve a vitória do Guilherme, o Guilherme Costa, que conseguiu uma vitória aí sobre a favorita, que era a Eslováquia, que era no competição masculina por equipe de tênis de mesa, mais um bronze para o Brasil e para o Amazonas. O Guilherme que sofreu um acidente de carro, antes ele era um atleta que se destacava muito no futebol e no jiu-jitsu e encontrou depois do acidente, se encontrou aí no tênis de mesa e ele disse na entrevista que a alegria que ele sentiu ontem foi a alegria que, aliás, no sábado, foi a alegria que o futebol dava a ele, porque ele ganhou por equipe, ganhou com o esforço da equipe toda. E as Paralimpíadas cerraram ontem, né? E já com essas 2 medalhas para a gente, que é motivo de muita comemoração e também chama a atenção para a falta de incentivo. Hoje, o Guilherme não treina aqui, né? Ele treina em São Paulo e mora lá, aliás, em Brasília, mora lá. E a Laiana, para conseguir treinar, vai ter que se mudar do Amazonas. Ano que vem ela vai morar em Osasco, conseguir um contrato com o clube lá no interior de São Paulo, mas a gente torce para que eles continuem com esses incentivos, agora contratados por clubes, e que possam trazer mais orgulho ainda para a gente. Pois é, e mesmo com essa falta de incentivo que a gente sabe para o esporte amador, às vezes até para o esporte profissional também e, sobretudo, né, para as pessoas que tentam superar alguma deficiência, obstáculos físicos para conseguir esse resultado. Apesar de tudo isso, né, Adriane, os Jogos Paralímpicos terminam ontem com um resultado super positivo para o Brasil. Nunca a gente ganhou tantas medalhas e tantas medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos, né?
É isso mesmo, Daniela. A gente mostra a superação dessas pessoas, que eles não vencem apenas o adversário, eles vencem preconceitos, doenças, acidentes. É uma superação emocional, uma superação física e que serve de exemplo para todos nós que muitas vezes estamos em casa de braços cruzados, em cima do sofá, sem fazer nenhuma atividade física ou achando que a gente não tem muita perspectiva. E essas pessoas se reencontram, se redescobrem e dão muito orgulho para todas as famílias, para toda a nação, né? A gente fica muito orgulhoso de cada um dos paratletas. Adriane Diniz, muito obrigada por esse bate-papo no início da manhã e também uma ótima segunda para você e para todos os ouvintes da Rádio Acrítica. Agora, para você, a gente volta daqui a pouco, né? A gente daqui a pouco começa aqui no Manhã no Ar uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Começa hoje com o candidato Serafim Correia. A Adriane vai participar, assim como os nossos colegas também do jornal. Mais uma novidade aí que o Manhã no Ar, TV Acrítica, traz para você, uma nova modalidade aí de fazer uma entrevista, quase que uma entrevista coletiva RCC, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para todo mundo que acompanha a gente pela TV e também pela rádio, quando chegar lá no trabalho, quando está agora levando o filho na escola, voltar para casa, liga aqui no Manhã no Ar que a gente vai ter o início das entrevistas, de rodadas, da série de entrevistas com os candidatos. Daqui a pouco, então, eu te chamo de novo. Adri, até mais. Até já. E começa hoje a campanha nacional de multivacinação. A ação incluirá, pela primeira vez, todas as vacinas disponíveis pelo SUS para crianças de até 5 anos e para crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos incompletos. Eu volto a falar com o Márcio Azevedo, que tem mais detalhes dessa campanha para a gente, não é isso? Tudo bom, Márcio? Existe aí alguma meta para essa campanha? Olha, Dani, para essa não. Na verdade, o que eles querem é fazer com que todas as crianças estejam com um quadro de vacinas preenchido certinho, porque tem muitas crianças que não estão, deixaram de tomar algumas vacinas por esquecimento. E são 14 vacinas até o dia 30, só para o Amazonas, para você ter uma ideia, são mais de 600 mil doses que chegaram e estão sendo distribuídas. A dona Isabel Nascimento, ela é a gerente do programa de imunização do Estado. Dona Isabel, vocês estão desde a semana passada preparando para enviar para os municípios. Tem município que as vacinas estão sendo enviadas, mas oficialmente começa hoje, né? Hoje nós iniciamos nossa vacina, onde estamos oferecendo 14 vacinas para nossas crianças e o HPV para nossos adolescentes. Bom, vocês têm alguma meta ou, na verdade, a principal é dar uma acertada no calendário de vacina e nas vacinas das crianças? Não, nós não temos meta. Realmente é resgatar essas crianças que estão com a caderneta de vacinação atrasada. Bom, tem muito pai que, meu filho está com a caderneta certinho, não precisa vir, mas qual é a recomendação que vocês têm para eles? É que mesmo assim eles venham até a unidade de saúde para que seja avaliada essa caderneta de vacinação, aí sim, liberar ou não, completar a vacina que estiver faltando. São mais de 600 mil vacinas, o estado do Amazonas é grande, é um trabalho muito enorme, é um trabalho de guerra para que essas vacinas cheguem, são mais de 400 pontos de vacinação. Isso, 443 pontos de vacinação no nosso estado. Ainda tem local que ainda não recebeu, né? Ainda tem, mas Carauari virá buscar hoje, Guajará amanhã, Envira na quarta, só falta realmente Boca do Acre. Agora, Dani, ouvintes, é importante também informar o seguinte, que tiveram 4 vacinas que tiveram mudanças aí na questão de quantidade e de calendário. Que vacinas são essas e que mudanças são, dona Isabel? Foi a vacina contra a paralisia infantil, que nós implantamos a vacina injetável, né, que nós chamamos de VIP, com os reforços só a gotinha. Foi a vacina pneumocócica, que antes eram 3 doses, passou a ser 2 doses e um reforço. A meningo, que continuou sendo 2 doses, o que mudou foi exatamente o reforço, que era aos 15 meses e passou para os 12 meses. E o HPV, que eram 3 doses e passou a ser 2 doses. Esse público do HPV, inclusive, é um público importante, porque, pelo que a gente tem, vocês não conseguiram alcançar a meta só da vacinação das meninas para o HPV na última campanha, né? Não, nós não conseguimos. Esta vacina está, desde o ano passado, implantada na nossa rotina. O que está faltando realmente é que os pais levem as suas crianças às unidades de saúde. Isabel, muito obrigado pelas informações. Dani, só reforçando, vai até o dia 30. Eu vou conversar com algumas mães aqui, olha. Elas estão aqui para fazer o atendimento, mas também trouxeram as crianças para vacinar. É isso, bom dia. Trouxe para atendimento e para vacinar também? Isso. Qual é a vacininha aquela? É um menino ou uma menina? Menino, né? Menino, de 3 meses. A vacina de 3 meses, que todo mês, o mês passado tomou, né? Vai tomar esse mês. Fora isso, o calendário está todo certinho dele? Certinho.
Mas é importante, né, vacinar? É importante porque tem tantas doenças, né? Então é melhor prevenir antes que... Bom dia, como é que é seu nome, o nome dele? Libna. E o nome dele? Leonardo. Aí, ó, Dani, daqui a pouco o Leonardinho vai levar aquela espetadinha, 3 meses, tem que ter coração forte para aguentar a vacina, porque quem é pai que segura sabe, a criança chora, às vezes a gente chora também, mas é importante, tem que vir, tem que trazer, como a dona Isabel falou, não importa, se você acha que seu filho está vacinado, está com o calendário vacinal certinho, de qualquer forma, passa num posto de vacinação até o dia 30, para que os agentes verifiquem realmente se está tudo certo. Como a gente explicou, algumas vacinas sofreram alterações no calendário e nas doses, então não custa nada trazer essa criança e o cartão de vacina, que é o mais importante. Então, até o próximo dia 30, você pode procurar um dos 443 postos de atendimento em todo o estado do Amazonas. Eu volto com você, Dani. Márcio Azevedo, que é pai da Belinha aí, também que é bebê e sabe o quanto é duro, né, a gente vacinar os filhos, mas é necessário, sem dúvida nenhuma, para prevenir contra as doenças. E aí o Márcio já falou tudo. Tá na dúvida, porque a gente sempre tem alguma dúvida daquela sopa de letrinhas que fica ali na caderneta da criança. Pega a caderneta, pega o bebê, vai no posto, que lá tem todos os esclarecimentos. Obrigada, Márcio, daqui a pouco eu volto contigo. E um jovem de 19 anos morreu afogado ontem próximo a um flutuante no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Thiago de Souza Silva estava nadando no Igarapé Tarumã, a sul, quando desapareceu. Amigos e funcionários de um flutuante que fica próximo ali ao local acionaram o resgate. E o corpo de Thiago foi encontrado por volta das 11 horas da manhã desse domingo. O Instituto Médico Legal removeu o corpo da vítima e ontem mesmo passou por exames de necrópsia para confirmar aí as causas do óbito. Uma pena realmente, né? Um jovem e que perde a vida dessa maneira. Nossos sentimentos à família. Olha, infelizmente, mortes por afogamento ainda são uma realidade, principalmente para gente que é cercado de rios, né? Mas existe uma série de cuidados que a gente pode e deve tomar. Não é mesmo, Té Morel, com quem agora eu falo ao vivo, quais os cuidados necessários para que não aconteçam acidentes, né? A gente teve aí o caso que ficou nacionalmente conhecido, chocou todo o país, do ator que morreu na semana passada lá no São Francisco, né? E agora a gente tem um caso aqui em Manaus. Infelizmente, não é incomum, muito pelo contrário, sobretudo quando se junta aí lazer, né? E banho de rio, às vezes é bem complicado. Té, o que dizem os especialistas? O que é que pode ser feito para evitar tragédias assim? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Bom, nós temos aí pelo menos 2 situações que acontecem aqui no nosso estado, né? A gente tem a situação dos rios, que realmente, na margem dos rios, a condição de cada um deles é bem diferente, é bem distinta e os cuidados precisam ser realmente muito atentos, né? Preciso tomar muito cuidado. E tem a questão dos flutuantes, que foi justamente o que acabou aí vitimando o rapaz de 19 anos nesse fim de semana aqui em Manaus. Em cada uma dessas situações, os cuidados são diferentes, né? E como você falou, é muito comum mesmo aqui no Amazonas esse tipo de ocorrência, tanto que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, nós temos cerca de 250 afogamentos que acontecem aqui na nossa região, em todo o estado, por ano. Essa é uma média que nós temos. E para falar um pouquinho do Corpo de Bombeiros e dar essas dicas que a gente precisa para tentar evitar esses acidentes, nós temos aqui hoje o Tenente Ricardo Rocha, que veio justamente dar essas informações para a gente. Bom dia, Tenente. Tenente, vamos começar pela questão dos rios. O que as pessoas que frequentam esses locais precisam estar atentos, né? A que eles precisam estar atentos para evitar que esses acidentes aconteçam? Bom dia. Em relação aos rios, no nosso Amazonas, nossa bacia é bastante irrigada de rios, então a pessoa tem que tomar algumas precauções, né? Se você com essa vazante do rio, as pessoas começam a procurar as beiras do rio, os lagos, para tentarem se refrescar, uma forma de lazer e divertimento. A pessoa tem que certificar da presença de guarda-vidas no local. Para, caso aconteça uma eventualidade, o guarda-vida possa atuar. Então, você está verificando se existe a presença de guarda-vidas, tanto na situação dos rios, quanto na situação dos próprios clubes, né? Você tem que verificar se possui guarda-vida no local. Na situação específica dos rios, tem que conhecer um pouco da situação do relevo daquele rio. Tem pedra, tem galho de árvore, ele consegue, é uma descida, ele é uma caída. Você tem que verificar essa situação. Uma criança, por exemplo, pode se afogar rapidamente na beira de um rio sem você conhecer o relevo que está abaixo do espelho da água.
Tenente, a gente tem a situação, por exemplo, ali como da Ponta Negra. A Ponta Negra tem uma vigilância do Corpo de Bombeiros, mas muitas praias não têm. Na verdade, os balneários têm que manter uma pessoa que seja responsável aí pela segurança dos seus clientes? No caso dos balneários, clubes, umas instituições privadas, elas têm que contratar o guarda-vidas. Na situação pública, as prefeituras, não só Manaus, como todas as prefeituras do interior do estado do Amazonas, têm que providenciar que seja uma área estruturada e com a presença também de guarda-vidas no local. Tenente, a bebida alcoólica também é um fator que pode provocar acidentes, né? Exatamente. Na nossa estatística, nós temos aí a maioria das pessoas que ocorrem afogamento são do sexo masculino, né? Adultas, e boa parte delas, anteriormente à situação do afogamento, consumiu bebida alcoólica. A própria estatística nacional sobre afogamento mostra que o consumo de álcool ele é uma das maiores causas de afogamento no Brasil. Bom, então, essa é uma dica de ouro, Dani. É uma dica realmente muito importante, que se você for a um rio, for a um flutuante, mesmo sabendo nadar, mesmo tendo ali todo aquele treino, que realmente evite o consumo de bebidas alcoólicas, porque isso acaba com o seu reflexo, vai fazer com que você não tenha aquela reação caso você seja pego por uma correnteza ou por um buraco. E, além disso, sempre é bom você entrar na água com coletes, com equipamentos, ou então sabendo nadar, né? Se a pessoa não tem ali aquela perícia, ela precisa realmente ter muito cuidado na hora de aproveitar balneários, flutuantes e as praias aqui da nossa cidade, do nosso estado. Obrigada, até Morel, até daqui a pouco. Olha, são 6 horas e 52 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com a entrevista com o candidato a prefeito de Manaus, Serafim Correia. Ele dá início a uma série de entrevistas, começa hoje aqui no Manhã no Ar. Não perde não, a gente volta em instantes.